Fala pessoal, Felipe Persigo aqui. Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre um assunto muito importante relacionado ao mundo das criptomoedas. Existem bancos com a probabilidade de insolvência, a probabilidade de quebrar, e isso pode impactar o mercado cripto. Eu preciso te explicar nesse vídeo qual seria esse impacto e quais são os principais bancos que atuam nesse mercado como ponta liquidante. E se você não sabe o que é liquidante, fica tranquilo que eu vou te explicar dentro das corretoras, dentro desse mercado cripto. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite para se inscrever, aproveite para deixar seu comentário caso você tenha alguma dúvida. Mas vamos ao que interessa, vamos aqui para o nosso vídeo. Bom, primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é passar uma ideia do que seria essa liquidação, essa ponta liquidante que eu acabei comentando aqui. Hoje, quando o mercado cripto ele está funcionando, existe duas formas de você comprar criptomoedas. Ou você compra através de um P2P, então você vai mandar dinheiro para uma pessoa, essa pessoa vai te mandar os criptoativos. Ou a forma mais tradicional é você mandar dinheiro para uma corretora e a corretora você comprar lá dentro e sacar aquele dinheiro. Quando nós compramos criptomoedas através das corretoras, nós precisamos mandar dinheiro para aquelas corretoras, certo? A gente precisa fazer um depósito em nosso nome ali na corretora e a corretora vai liberar um saldo em reais, dólares, independente da moeda que você esteja, para que você possa comprar seus criptoativos. Então, quando nós falamos em um banco liquidante, é basicamente o banco parceiro da corretora que vai receber aqueles depósitos e vai ficar com o saldo ali na conta. E a corretora vai dizer, manda para tal pessoa tanto, para tal pessoa tanto, para tal pessoa tanto, caso elas venham fazer o saque daquele dinheiro ali dentro. Uma outra modalidade muito importante que a gente tem que entender é que hoje no Brasil muitas corretoras usam esses bancos lá fora para comprar criptomoedas nas corretoras lá, né, os chamados OTCs, onde existe um grande volume de negociação, ou até mesmo linkar a API da corretora deles aqui com a corretora lá fora para espelhar o livro de ofertas e ter um book mais carregado, né? Um livro de ofertas com mais criptomoedas lá dentro, com mais oferta, com mais tudo, e aí com mais liquidez basicamente, né? Então acabam se usando também esses bancos. Então se eu quiser hoje, assim como eu já fiz várias vezes no passado, mandar um câmbio, né? Mandar um dinheiro para comprar criptomoedas lá fora, eu poderia pegar, fazer um contrato de câmbio com a corretora lá fora. Vou citar aqui o exemplo da Kraken. A Kraken vai me passar uma conta bancária. Essa conta bancária que ela me passa para me mandar um SWIFT, uma transação internacional, normalmente o banco ou é o Silvergate ou é o Signature Bank, tá? São os dois principais que eu já trabalhei. Eu vou citar 5 principais bancos daqui a pouquinho e um pouquinho da sua história, mas antes de chegar lá, você precisa entender que hoje o mercado internacional ele utiliza esses bancos que eu estou citando, né? Signature, Silvergate, Metropolitan, Prime Trust, Clear Bank. Eles usam esses bancos para mandar capital para eles, pegar aquele capital, comprar criptomoedas e trazer para o Brasil. É assim que funciona hoje o abastecimento do mercado de criptomoedas aqui no Brasil. É sempre um espelho, né, de alguma outra corretora lá fora. Hoje talvez a principal corretora que fornece criptomoedas aqui para o Brasil é a OKCoin, do grupo da OKX, e também a própria Kraken, né? Também tinha uma chinesa, a OSL, que inclusive foi a corretora que eu comprei o relógio do Bitcoin que eles fizeram com a Hublot, mas isso é para um outro momento. Se quiser saber depois eu conto lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, aproveita, Felipe Persigo. Mas a principal hoje é o OKCoin. Por que eu disse isso? Porque hoje existe uma crise, nesse atual momento, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é uma crise de liquidez para grandes volumes. Então as corretoras não estão conseguindo mandar dinheiro para fora do Brasil, comprar criptomoedas nessas corretoras, e por isso o spread, né, a diferença de preço no Brasil tem aumentado, e por isso que muitas pessoas estão com dificuldade de comprar grandes posições. Felipe, mas eu não consigo perceber isso. Realmente talvez você não consiga. Eu, como estou num grupo onde eu vejo pessoas negociando altos valores, eu consigo perceber que existe aí esse atraso, essa falta na hora de comprar criptomoedas. Mas até aí tudo bem. E por que isso está acontecendo, né? É importante a gente entender o porquê que está acontecendo. Não sei se você sabia,
mas o próprio Silvergate ele teve um problema recente, principalmente por conta da FTX, aquela grande corretora que quebrou e lesou uma galera, que basicamente fez com que o dinheiro que estava no banco fosse drenado. Eles tiveram que pagar algumas pessoas, eles estão sendo processados, assim como a FTX, a Alameda Research. Então, estou processando eles por conta de envolvimento com eles, sendo que ele era só o banco daquelas empresas. O Silvergate teve que fazer até um empréstimo de 3,6 bilhões de dólares para conseguir manter o giro e fazer as coisas. Só que agora, nesse momento, eles suspenderam o sistema de pagamento dele. Isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, hoje ninguém consegue mandar dinheiro mais para fora e comprar nessas corretoras, porque boa parte delas usava o Silvergate e ele não está mais recebendo depósito dos brasileiros e outras pessoas ao redor do mundo, o que deu uma complicada no mercado e os spreads aumentaram. Falando um pouquinho dos bancos, né, como um todo, começando até pelo Silvergate. O Silvergate ele já é fundado há muito tempo, tá? Ele foi o principal player aí no mercado de criptomoedas. Eles atuam como liquidante, como banco parceiro de corretoras cripto desde 2013. Seus primeiros clientes ali foram Kraken, Bitstamp, depois a Paxos. Então, se a gente for olhar, é um banco que tem história. Ele já está no mercado cripto há muito tempo. 2013, eu sei que faz 10 anos, mas é muito tempo para quem está no mercado cripto. E eu até dei uma pesquisada, não saiu os resultados de 2022 ainda, mas os resultados de 2021 foi que ele tinha tido um lucro líquido de aproximadamente 50 milhões de dólares, né? Muito provável que isso tenha diminuído drasticamente, inclusive com todas essas notícias, as ações do Silvergate caíram mais de 80%, e um fato curioso é que a ação do Silvergate foi a segunda ação mais shortada, né, mais vendida a descoberto da história dos Estados Unidos. Então, as pessoas não tinham ações do Silvergate, venderam pegando emprestado no mercado, esperando com que caísse mais e eles recomprassem mais barato, né? Isso é o short que a gente chama, operar vendido. Então, a segunda ação aí que teve o maior número de shorts na história. A gente tem um outro banco, que é o Metropolitan Bank, né? Metropolitan Bank. Em 1999 ele foi fundado em Nova York e o banco ele está envolvido no mercado de criptomoedas desde 2017. Não é tão antes quanto o Silvergate, mas é um banco que tem trabalhado aí com Bitstamp, com Coinbase, e são bancos ali que estão trabalhando e nunca tiveram um problema nesse sentido. Nós temos o segundo player aí do mercado cripto, que eu gosto de chamar como é o reserva do Silvergate, que é o Signature Bank. É até um nome muito similar, às vezes a gente pode até se confundir. E o Signature Bank ele é um banco que está sediado também em Nova York e é um dos principais bancos aí na indústria das criptomoedas. Ele foi fundado em 2001, ele já atua no mercado cripto desde 2018 e ele lançou uma plataforma de ativos digitais chamada Signet. Tá? Então ele cresceu bastante e entrou de fato dentro do mercado cripto como um todo. Tem hoje clientes como Bittrex, Kraken, a própria OKCoin, mas aqui nesse caso específico o Signature Bank ele aceita poucos clientes, então ele é um pouco mais chato nessa questão ali de aceitar o depósito internacional, mas eles estão resolvendo. Tá? Signature Bank reportou um lucro em 2021 de 720 milhões de dólares, né? Se a gente comparar com o Silvergate teve 50, Signature 720, então aí é mais de 12, 13 vezes, cara, dá algumas vezes aí a quantidade de lucro superior ao próprio Silvergate, né? Então isso nos mostra que eles estão fazendo o dever de casa, não estão devendo nada para ninguém, não estão sendo processados, então isso é positivo, tá? Eu sei que eu tô falando aqui sobre esses bancos, mas você já vai entender qual é a importância desses bancos, como que a quebra de um desses bancos pode desencadear uma queda no preço do Bitcoin, pelo menos no curto prazo, e como que a quebra de vários bancos desses poderiam até causar a extinção do mercado cripto, se é assim que a gente pode dizer, tá? Depois quero saber a tua opinião em relação a isso. Vou citar rapidamente os outros dois. Prime Trust, que é hoje uma empresa fiduciária sediada também em Nevada. Eles têm a OKCoin como cliente, eles têm a Binance US, tem a Bitso. Então, eles foram... a empresa foi fundada em 2016, atua desde lá com o mercado de criptomoedas e realmente é uma empresa que tem crescido. Eu tenho visto aí nos bastidores corretoras usando ela, então, legal, mais um ponto positivo. Clearbank, no Reino Unido,
atua como ali um liquidante para Gemini, Arcax, algumas outras corretoras um pouco menores, mas não é tanto assim, não vem tanto ao caso aqui, né? Eu prefiro pegar esses bancos americanos porque são os que mais movimentam dinheiro, tá? Só para você ter uma ideia, o Silvergate acho que movimentava aqui no Brasil, só pessoas que compravam diariamente 50 milhões de dólares para prover liquidez aqui para o mercado brasileiro. Então, é um banco aí que realmente não sei como que ele tinha pouco lucro, né? Provavelmente administrava mal o recurso ou alguma coisa assim. Bom, como que tudo isso pode impactar o mercado das criptomoedas? Primeira coisa, a gente tem um banco. A gente não está falando de um quiosque, a gente não está falando de nada disso, a gente está falando de um banco. Os bancos por si só, eles são regulados, eles têm auditorias, ele tem uma baita responsabilidade, precisa ter um patrimônio líquido alto, uma série de coisas. Tenta abrir um banco aí que você vai ver o quão difícil é abrir um banco. E quão importante você tem que ser e uma série de questões legais, enfim. Então, hoje, para você abrir um banco é muito difícil. Então, quando a gente tem um banco, e um banco americano, onde as leis lá são bem chatas, com o risco de insolvência, a gente tem que ficar preocupado. Né? Em 2008, quando teve a quebra do Lehman Brothers, que era um dos principais bancos tradicionais do mercado americano, foi um choque para o mercado. E eu acredito que a quebra de um dos bancos principais do mercado cripto quebrarem também seria um marco para o nosso mercado. Por quê? Porque é um mercado novo. Então, se a gente tem um banco que é o principal parceiro do mercado cripto e ele quebra, e aqui ele quebraria não porque ele é um mau banco, é porque ele se envolveu com a FTX, ele se envolveu com uma série de coisas, não é erradas, mas se meteu em algumas furadas que fez com que ele se lascasse financeiramente. E quando a gente fala de cripto, a gente fala de muito dinheiro. E quando a gente fala de muito dinheiro, qualquer movimento brusco pode te levar para a vala. E é o que está acontecendo agora. Então, Silvergate, né, ela está no risco aí de uma falência, está no risco de uma insolvência, que quando não tem mais dinheiro para pagar, não tem mais dinheiro para nada. Eu já sei que quase todas as corretoras já tiraram o dinheiro de lá, já encerraram suas operações com ele. Eu vi que a própria Bybit, a própria Kraken, OKCoin, uma série de corretoras grandes já suspenderam a negociação com eles, então você não consegue mais comprar lá fora porque não tem um banco. E eu sei que parte deles já está conversando com a Prime Trust e também com o Signature Bank para voltar a funcionar de forma eficiente. E caso acontecesse a quebra do mercado cripto? E caso acontecesse a quebra desses bancos, o que será que aconteceria com o mercado cripto? Antes de falar minha opinião, se você curtiu o vídeo até aqui, aproveita para se inscrever, não deixa para depois, senão você vai acabar esquecendo. E se você tem algum comentário a fazer, aproveita também para escrever agora enquanto eu falo o como que isso impactaria o mercado das criptomoedas. Se tem um banco quebrando, né, o principal liquidante do mercado cripto quebrando, a gente poderia ver o Bitcoin caindo? Sim, poderia ver o Bitcoin caindo. Quando surgiram os rumores do Silvergate, o Bitcoin caiu 5%. Mas caso um banco quebre, o outro se torne insolvente, a gente pode ver o preço do Bitcoin cair 10, 15, 20%. Tudo vai depender do tamanho do buraco que foi cavado. Por que eu gosto de dizer isso? Se sai uma notícia muito dramática, as criptomoedas tendem a cair mais, porque vai pegar mais no emocional das pessoas. Agora, se sair uma conversa no sentido de Silvergate quebrou, mas todo mundo tá safe, as corretoras estão de boa, não tem tanto problema, já tem outros bancos, opa, a conversa é diferente. O pessoal pode até dar uma caidinha no mercado, ali os assustados, mas não é nada significativo. Então, quando um banco desse quebra, poderia fazer o Bitcoin voltar a 18 mil dólares? Poderia. Poderia talvez fazer ele cair a 15 mil dólares? Talvez poderia também. Tudo vai depender do tamanho do buraco que foi cavado. Tudo vai depender qual seria o tamanho do rombo, como, porquê, quem seriam os principais afetados. Vamos supor aí que uma corretora cripto tenha bilhões de dólares lá dentro e ela não consegue tirar esse dinheiro de lá. Isso impactaria porque da onde é esse dinheiro de cliente? Ou é da corretora? Como é que funciona isso, né? Então é muito importante a gente ter ciência que mesmo que o dinheiro esteja lá e eles tenham algum problema, eles acabam se tornando insolventes e a corretora paga o pato. Né? Então pode desencadear um efeito cascata, né? Mas a gente tem que esperar, a gente tem que entender o que pode acontecer, entender esse cenário, pode acontecer, beleza, vamos aguardar. O que você pode fazer enquanto isso? Tira teu dinheiro da corretora, né? Deixa teu dinheirinho dentro da tua hard wallet, né? Se você ainda não tem uma hard wallet, compra uma Ledger. Ledger é o melhor hard wallet aí do mercado cripto, tá? Guarda suas criptomoedas aqui dentro, ó, já ligadinha. Por quê? Se dá um BO nas corretoras,
teu dinheiro tá safe, teu dinheiro tá assegurado na sua carteira. Agora, se dá um BO com o banco, que dá um BO com a corretora trava saque da galera, meu amigo, aí não tem o que fazer. Eu conheci muita gente que perdeu dinheiro na FTX porque tinha preguiça de comprar uma dessa. O cara tinha mais de $1 milhão lá dentro, era tudo que ele tinha preguiça de comprar uma dessa e ele perdeu tudo. Então, não vamos cometer o erro que o outro cometeu, a gente já viu e a gente já aprendeu, né? E você vai se dar bem. Então, vamos nessa, tá? Comprem uma Ledger, aproveitem aí, compra no site oficial, compra no parceiro aqui no Brasil, sei lá onde você vai comprar. O importante é você ter uma Ledger dessa com você. Porque daí você guarda seus criptoativos, ele funciona como uma camada de segurança e isso te protege. Mas para a gente recapitular rapidamente tudo que a gente viu, 5 principais bancos no mercado cripto, sendo que um deles está com risco de insolvência. Se esse banco tiver algum problema sério, pode desencadear um efeito cascata nas corretoras. As corretoras tendo um problema grave podem travar saques, o que pode complicar a tua vida e fazer o preço do Bitcoin cair. Caso o Silvergate não esteja insolvente ou declare uma falência safe, vamos assim dizer, que não impacte as corretoras, insolvência, nada disso, a gente pode ver aí uma maré mais calma se alastrando. Qual que é a tua opinião? Silvergate vai quebrar? Ou será que é o fim das corretoras centralizadas? Será que a gente vai comprar tudo em DEX? P2P? Será que a gente vai voltar aos primórdios das criptomoedas? E será que isso impacta na confiança dos investidores no mercado? Quero saber a tua opinião? Deixa aqui nos comentários e me siga lá no Instagram, Felipe Persigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você ficou aqui até agora, aproveita para clicar num dos cards aqui ao lado, que eu deixei 2 sugestões para você estar aprendendo um pouco mais sobre o mercado cripto.